Estudiosos já entenderam que a violência contra a mulher dentro de casa ela acontece quase que como um padrão de comportamento, composto por 3 fases. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no tal do ciclo da violência. Então, como é que acontece isso? Ninguém começa um relacionamento naquela fase de sedução, de conquista, já agredindo. Né? Isso não é assim que acontece. O sujeito quer conquistar a mulher e dar um tapa nela. Não. Né? Esse desgaste da relação, ele vai sendo incrementado com o tempo. E esses estudiosos, eles identificaram que, numa primeira fase, acontecem os primeiros desgastes da relação, o desrespeito, as humilhações, até as ameaças. E, nessa fase, a mulher tende a minimizar esse comportamento e, às vezes, até se responsabilizar como se ela tivesse, de alguma forma, merecido a violência, contribuído para ela. Acontece que vem uma segunda fase nesse relacionamento, onde ocorre propriamente a explosão das tensões, a violência propriamente dita. E é nesse momento que muitas mulheres chegam a procurar ajuda. Mas qual é a grande dificuldade? É que esse relacionamento tende a ir para uma terceira fase, que é a chamada fase da lua de mel, onde o autor da violência muda o comportamento, pede desculpas, diz que merece uma segunda chance, que vai mudar, muitas vezes atribuindo a culpa pelo seu comportamento agressivo a fatores externos, como o álcool, a droga, e a mulher tende a acreditar nessa mudança temporária do relacionamento, do comportamento do autor da violência. Qual que é o grande perigo disso? Há mulheres que ficam nesse ciclo da violência, acreditando nessa mudança, até que aconteça um feminicídio. Né? Se não há, e nós sabemos que é assim que acontece, uma intervenção multidisciplinar, um combate aí às raízes do problema, esse comportamento, que é muitas vezes aprendido na infância, não muda. E aí eu já passo para a terceira dificuldade de enfrentar a violência contra a mulher, que é exatamente relacionada ao perfil do autor de violência, um perfil muito distinto do perfil que se espera e que se imagina de um criminoso comum. O autor de violência contra a mulher, ele tende a gozar de boa reputação social, ser um bom moço, trabalhador, o colega da sala ao lado, né, que tem o mesmo nível socioeconômico, cultural da vítima, muitas vezes. Portanto, muitas vezes a sociedade tende a desacreditar da palavra da vítima quando ela diz que sofreu violência ou abuso, violência sexual, por exemplo, dentro de casa, por parte de uma pessoa que socialmente é muito bem quista, muito bem relacionada, é um trabalhador, né, paga seus impostos, frequenta a igreja. Então, esse é um fator complicador. E é muito comum que esse autor de violência chegue, por exemplo, nos fóruns e nas audiências, sem acreditar que praticou crime algum. Ele realmente não age acreditando que está na ilicitude, que está praticando alguma ilegalidade. Ele diz, doutor, eu não sei porque eu fui processado, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não roubei, eu não matei. Eu só agredi a minha mulher, ele diz assim, porque é assim que ela aprende, porque ela chegou tarde em casa ou porque ela saiu com a saia curta, justificando o comportamento. E aí eu não preciso ir muito além para vocês perceberem como a simples punição não é suficiente para a desconstrução dessa noção tão deturpada de masculinidade, que muitas vezes, dizem os estudiosos, vem desde a infância, um comportamento aprendido. Lidar com violência contra a mulher é também lidar com as dificuldades sob o aspecto da prova dessa violência. Não há como exigir, nesses crimes de violência contra a mulher, um conjunto robusto de provas, como a gente tem nos outros crimes, crimes patrimoniais, tráfico de entorpecente. A violência contra a mulher, pela sua própria natureza, ela tende a acontecer na clandestinidade, dentro de casa, longe do olhar de testemunhas. E aí é importantíssimo o valor que nós temos que atribuir à palavra dessas meninas e mulheres. E aí eu faço um parênteses para dizer como, apesar desses 10 anos de Lei Maria da Penha e dos avanços inegáveis que nós obtivemos, nesse quesito, pouco ou quase nada nós avançamos na questão da credibilidade, da valoração da palavra dessas mulheres. E o que eu vejo no meu dia a dia é que essas meninas e mulheres ainda são sempre desacreditadas, questionadas, vítimas de oitivas muitas vezes exaustivas, sucessivas. É cobrado dessas meninas uma coerência excessiva de detalhes, impossíveis muitas vezes de serem fornecidos, como se a palavra delas não pudesse ser digna de crédito, como se elas
precisassem ser confrontadas o tempo todo para serem pegas na mentira, né? E por quê? Qual a origem dessa desconfiança? É isso que nós temos que refletir.